Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase em ML. Eu sou o professor Juliano Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem ML. Na aula de hoje, eu vou começar a falar sobre o tema de maus cheiros de código, que está dentro da área de verificação e validação. Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, esta vai ser a primeira aula sobre maus cheiros de código, ou Code Smells. Então, vamos começar. Então, maus cheiros de código são características que se apresentam no código-fonte que podem indicar a possibilidade de problemas. Esses problemas, eles não vão surgir imediatamente, eles não vão impedir o funcionamento do código ou do software, mas são características, são formas como o código foi escrito que podem levar a possíveis ocorrências de erros ou defeitos no futuro. Ou ainda impedir ou dificultar muito a manutenção e evolução do software. Então, como falei, o software funciona apesar desses maus cheiros de código, pelo menos no início. Porém, esse tipo de característica de código ele dá a sugestão de que podem ter havido formas pouco elegantes de implementação, ou seja, o código pode ter sido mal implementado e que isso poderá acarretar problemas no futuro, e também que áreas do código precisariam ser melhoradas, precisariam ser refatoradas. Bom, existem basicamente 5 grandes grupos de maus cheiros de código, que são os bloaters, que representam excesso de código, os Object Orientation Abusers, que são os abusadores de orientação a objetos, são tipos de erro tipos de estrutura de código que levam a concluir que houve um abuso da orientação a objetos. Existe o grupo dos Change Preventers, ou impedidores de mudança, que dificultam muito a manutenção ou evolução do código. Tem o Dispensables, que são basicamente código desnecessário, código que pode ser dispensado. E tem os Couplers, que são relacionados a código com acoplamento excessivo. Nós vamos falar um pouco sobre cada um desses grupos, mas nessa aula nós vamos nos concentrar nos bloaters. Bom, então os bloaters em português se traduziria por inchados ou arenques defumados, porque é um tipo de peixe que tem um cheiro forte. Então, basicamente, os bloaters, eles se caracterizam por possuírem códigos, haverem trechos do código, ah, ou de métodos, ou de classes, que foram aumentando muito ao longo do tempo. E chega um momento em que eles estão muito grandes e isso impede ou dificulta muito trabalhar com esse código extenso. Normalmente, esse tipo de mau cheiro, ele não ocorre de forma imediata, mas vai crescendo, vai acumulando à medida que o software vai sofrendo manutenções. Então, o código inicia pequeno e razoavelmente elegante, mas ao longo do tempo, ao longo das manutenções, por uma questão de ah, prazos curtos, esse código vai aumentando. E também porque ninguém tenta refatorar, ninguém tenta melhorar esse código, então ele vai crescendo naturalmente. Bom, então os principais maus cheiros de código do tipo bloaters são métodos longos, classes grandes, obsessão primitiva, métodos com listas de parâmetros, com longas listas de parâmetros e aglomerados de dados. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, os métodos longos, o nome já diz, são métodos que possuem muitas linhas de código. Eles são métodos extensos. Isso ocorre muitas vezes quando um método possui mais responsabilidades do que deveria.
e isso torna o método difícil de entender e de alterar, de evoluir, de manter. Então, se sugere, quando ocorre esse tipo de situação, dividir o método em vários métodos menores e mais coesos. Na verdade, e eu acho isso talvez um pouco exagerado, se afirma que qualquer método que tenha mais do que 10 linhas deve ser suspeito de ser um bloater. Eu acho isso um pouquinho exagerado, mas existe essa afirmação. Quais são as razões para o problema dos métodos longos? Então, ao longo do tempo, vai sempre se acrescentando novo código ao método e nunca nada é retirado. Então, os métodos acabam ficando muito extensos. Ah, Claro que existem princípios que declaram que deve-se fazer refatoração constante para evitar esse tipo de coisa, mas nem sempre se consegue cumprir esse princípio. Às vezes, prazos muito curtos, ou mesmo programadores preguiçosos terminam deixando isso passar. Bom, mas como tratar esse mau cheiro? Existem algumas formas. Primeiro, extraia novos métodos, ou seja, divida o método em partes menores, em métodos menores, e selecione blocos de código que tenham um determinado propósito e coloque esses blocos em métodos separados, com nomes descritivos e intuitivos, ou seja, que facilitem a compreensão da sua função. E isso melhora a clareza do código, deixa o código menor, deixa ele mais fácil de entender e também de reutilizar. Uma outra forma também é substituir comentários por métodos. Então, basicamente, se afirma que se é necessário comentar algo dentro de um método, então esse código que foi comentado, ele precisa ser retirado e colocado num novo método, certo? No caso assim, comentado quer dizer não que o código tenha sido comentado, mas que tenham sido colocados comentários a respeito do código. Ah, os defensores dessa prática, eles afirmam que mesmo uma única linha pode ser dividida em um método novo, se for necessário explicar essa linha de código. E eles também defendem que um nome descritivo para o novo método, ele iria substituir a necessidade de comentários extensivos. Uma outra forma de tratar é introduzir parâmetros de objetos, lembrando que todos esses tratamentos podem ser utilizados em conjunto. Então, numa situação que o método está recebendo muitos parâmetros, o que por si só pode caracterizar um outro mau cheiro de código, então pode-se, por exemplo, criar objetos que encapsulem esses dados. Isso irá reduzir a complexidade do método e melhorar a organização do código como um todo. Uma outra forma de tratar é procurar e remover código duplicado. Na verdade, esse é um erro grave que deve ser evitado. Código duplicado é sempre uma péssima característica de um código. Então, deve-se procurar por código repetido e, caso se encontre, extrair os trechos duplicados e criar métodos que contenham esse código que foi retirado. E esse método deve ser chamado sempre que for necessário executar aquele trecho de código. Então, isso torna o código muito mais elegante, muito menor, muito mais fácil de entender, muito mais fácil de manter, uma vez que, se eu tiver código duplicado, quando eu tiver que alterar esse código, eu tenho que procurar toda vez que ele ocorre. Então, código duplicado é uma péssima prática. Um outro tipo de tratamento é aplicar padrões de projeto. Então, quando existe muita lógica condicional em um método, pode-se pensar em aplicar os padrões de projeto, como, por exemplo, strategy ou comment, para procurar modularizar a lógica do código e evitar que hajam blocos muito grandes de código dentro de um mesmo método. Finalmente, se recomenda então ainda que se melhore a nomenclatura. Então, deve-se refatorar o método procurando por nomes de variáveis, nomes de métodos, nomes de classes e tentar verificar se esses nomes eles são descritivos, intuitivos, que se ao ler se entende qual é a sua função. Nomes claros e significativos, eles ajudam a reduzir a necessidade de comentários e tornam o código mais autoexplicativo. Qual é a recompensa para fazer esse tipo de refatoração?
Nós teríamos classes com métodos curtos e, por conseguinte, métodos curtos costumam ter vida mais longa. Esses métodos eles serão mais fáceis de entender e serão mais fáceis de manter e evoluir. Ah, há uma questão que às vezes se pergunta: se aumentar muito o número de métodos, o desempenho do código irá piorar? Na verdade, segundo estudos que já foram feitos, comparações que já foram feitas, e na maioria das vezes o impacto é muito pequeno. Então, não dá para considerar. E, na verdade, quando se tem um código claro e compreensível, é mais fácil encontrar métodos efetivos para reestruturar o código e assim conseguir ganhos de desempenho reais, se isso for um objetivo. Agora vamos falar de um outro ah, mau cheiro de código, que são as classes grandes. Também, esse mau cheiro ele é autoexplicativo, basicamente ele ocorre quando existem classes que contêm muitos campos, muitos métodos, muitas linhas de código. Existe um princípio, que é o princípio de responsabilidade única, o Single Responsibility Principle, ou SRP, que prescreve que cada classe deve ter apenas uma responsabilidade. Então, quando ocorre de existirem classes grandes, o recomendável é que ela seja dividida em classes menores. Quais são as razões para esse problema? As classes, em geral, elas iniciam pequenas, mas ao longo do tempo, mais ou menos a exemplo do mau cheiro anterior, de métodos longos, vai se adicionando código, vai se adicionando métodos, vai se adicionando atributos, etc. E as classes elas vão se tornando mais inchadas ao longo das manutenções que o software sofre. Então, os programadores, eles em geral acham mais fácil colocar novas características em uma classe que já existe do que criar uma nova classe. Basicamente, isso envolve um pouco de preguiça. Então, não se cria uma nova classe. Vamos seguir adicionando coisas a uma classe que já existe. E isso pode terminar causando problemas. O código fica difícil de manter, erros costumam se esconder numa classe maior. Bom, como tratar? Então, existem algumas formas. Quando uma classe ela possui muitas funções, então ela deve ser dividida na maioria dos casos. Então se pode, por exemplo, extrair classes. Isso ajuda se parte do comportamento da classe pode ser desmembrado em classes separadas. Ou então, pode-se extrair subclasses se parte do comportamento da classe pode ser implementado de maneiras diferentes. Ou ainda, pode-se extrair interfaces, se é necessário ter uma lista das operações e comportamentos que o cliente pode utilizar. Ainda, se uma classe ela for grande e ela é responsável pela interface gráfica, então uma alternativa seria tentar mover alguns dos seus dados e comportamentos para um objeto de domínio separado. Bom, qual é a recompensa? Ao refatorar uma classe grande em classes menores, ou alguma das outras alternativas que foi explicada, isso evita a duplicação de código e de funcionalidades, irá facilitar a compreensão e manutenção das classes. Um outro mau cheiro de código do tipo bloater é a obsessão primitiva, ou primitive obsession. Então, esse tipo de mau cheiro ocorre quando há um uso muito grande de tipos de dados primitivos, como, por exemplo, int, char, float, double, etc. Ou mesmo o uso excessivo de constantes. E esses tipos primitivos, eles são utilizados para representar conceitos mais complexos, que poderiam, eventualmente, ser melhor encapsulados em objetos. Quais são as razões para o problema? Então, é uma questão também de preguiça, um momento de fraqueza. Muitas vezes, criar um campo primitivo é mais fácil do que criar uma nova classe. E aí, depois que se utilizou essa abordagem, vamos dizer assim, preguiçosa, surge imediatamente uma nova situação em que outro campo é necessário e ele vai ser adicionado da mesma forma, até que a classe se torne muito grande e pesada, difícil de entender, difícil de manter.
Um outro exemplo pode ser também a simulação de campo, que ocorre quando uma classe ela utiliza um vetor e utiliza constantes do tipo string ou inteiros como índices para acessar os elementos do vetor. Aqui nós temos um exemplo onde eu tenho um vetor que foi chamado um vetor de string, que foi chamado de cliente dados, e vocês podem perceber que cada entrada desse vetor, cada elemento desse vetor, recebe um valor relacionado a um cliente. Então, o cliente de dados índice 1 recebe o valor João, o cliente de dados índice 1, aliás, o cliente de dados índice 0 recebe o valor João, o cliente de dados índice 1 recebe o valor Rua, o cliente de dados índice 2 recebe o valor 1, 2, 3, 4, 5, e assim sucessivamente. E os dados são recuperados através de índices. Então, eu estou dizendo aqui, por exemplo, que a variável nome, do tipo string, recebe o valor do vetor cliente dados, índice 0. Bom, isso não é a forma mais inteligente de abordar esse problema. Uma forma mais inteligente, mais elegante, mais correta, seria criar uma classe chamada cliente e colocar atributos para representar cada um dos campos do cliente, como nome, endereço e telefone. Então, criar um método construtor para instanciar cada um dos clientes que são manipulados pelo software, atribuindo valores para cada um dos seus atributos específicos. Bom, alguns problemas relacionados à obsessão primitiva. Primeiro, falta de abstração. Então, o uso de tipos primitivos, quando são utilizados para representar entidades complexas, ele costuma resultar em um código que é difícil de entender e é difícil de manter, porque os detalhes da implementação podem estar espalhados em várias partes do código. Um outro problema é a falta de encapsulamento. Então, os dados que poderiam estar encapsulados em uma classe, eles vão ser manipulados diretamente, o que é perigoso e aumenta a probabilidade de erros. Um outro problema que pode ocorrer é a repetição de lógica. Quando se usa tipos primitivos, às vezes a lógica para manipular esses dados, ela precisa ser duplicada em vários lugares, e como já foi falado, isso é uma péssima prática. Continuando. Também existe a questão de dificuldade de manutenção, já que já são problemas com simulação de campo. Então, se os índices mudarem, todo o código relacionado a eles precisará ser ajustado também. Isso irá aumentar a complexidade e a probabilidade que isso ocorra. Ainda, um outro problema é relacionado ao código difícil de entender. Então, ao se utilizar esse tipo de índice, se perde muito do contexto relacionado ao que os dados representam. Então, isso prejudica a legibilidade do código. Bom, como tratar a obsessão primitiva? Então, se existem muitos campos do tipo primitivo, uma alternativa seria agrupar logicamente alguns deles em classes próprias relacionadas ao domínio do problema. E, se possível, incluir algum comportamento associado a esses campos. Qual é a recompensa para isso? Então, o código se torna mais flexível, já que estamos utilizando objetos ao invés de tipos primitivos. Há uma melhor compreensibilidade e organização de código e há uma maior facilidade em encontrar código duplicado. Agora vamos falar sobre métodos com longas listas de parâmetros. Então, o nome já diz, eles se caracterizam por métodos que possuem mais do que 3 ou 4 parâmetros. As razões para esse problema podem ser, por exemplo, que ao longo do tempo, diversos tipos de algoritmos foram mesclados em um método único. Isso não é uma alternativa muito inteligente na maioria das vezes. Porque vai ocorrer em outros mal-cheiros de código que já foram falados anteriormente, como métodos longos, por exemplo. Então, uma lista longa pode ter sido criada para controlar qual algoritmo será executado e como. E isso também pode ser um subproduto de esforços para tornar as classes mais independentes. Então, por exemplo,
o código para criar objetos específicos necessários a um método. Ele foi movido do método em si para o código utilizado para chamar o método. Mas objetos que foram criados, eles são passados para o método como parâmetros. E assim, a classe original, ela deixa de ter conhecimento sobre os relacionamentos entre os objetos e a dependência então diminui. Mas, se diversos desses objetos são criados, então cada um deles irá requerer o seu próprio parâmetro, o que significa uma lista de parâmetros maior. E isso faz com que seja difícil compreender essas listas. Essas listas elas podem se tornar contraditórias e serem difíceis de usar à medida em que elas vão crescendo. Então, ao invés de uma longa lista de parâmetros, um método ele poderia utilizar os dados de seu próprio objeto. Se o objeto corrente não contém todos os dados necessários, outro objeto pode ser passado com o parâmetro de método. Bom, então vamos falar sobre o tratamento deste mau cheiro. Então, deve-se verificar quais valores são passados como parâmetros. Se algum dos argumentos, se algum dos parâmetros são o resultado de chamada de métodos de outro objeto, então deve-se tentar substituir o valor passado como parâmetro, inserido o código que obtém o valor dentro do método. Então, uma outra forma, ao invés de passar um grupo de dados recebidos de outro objeto como parâmetros, deve-se tentar passar o próprio objeto para o método. E se existem diversos elementos de dados não relacionados, pode-se tentar mesclar esses elementos em um único objeto parâmetro. Qual a recompensa para refatorar métodos com longas listas de parâmetros? Maior legibilidade, código mais curto e identificação e eliminação de código duplicado. Vamos falar agora sobre o último mau cheiro desta aula, que é o aglomerado de dados, o data clump. Esse tipo de mau cheiro, ele ocorre quando partes diferentes do código contêm grupos idênticos de variáveis. Então, esses aglomerados de dados, obviamente, eles deveriam ser movidos para suas próprias classes ou métodos, porque esse é um código que que está se repetindo, é código duplicado. Código duplicado é uma péssima característica de um código. Por exemplo, se eu tiver que dar manutenção num código que está duplicado, eu tenho que procurar todas as vezes que ele ocorre. Caso contrário, o meu código fica inconsistente. Então, mover esse código que se repete para uma classe específica ou um método específico torna o código mais claro e torna a manutenção e a evolução do software mais fácil. Quais são as razões para o problema? Então, esses grupos de dados, eles muitas vezes se devem a uma estrutura de programação pobre ou então a cópia de programação, cópia de código. Tratamento. Como nós tratamos este mau cheiro? Então, se os dados repetidos eles compreendem os campos de uma classe, então se cria uma classe, supondo que ela ainda não exista, e se move os campos para a classe. Já se os mesmos aglomerados de dados eles são passados nos parâmetros de métodos, então se substitui esses aglomerados por um objeto. É praticamente a mesma alternativa anterior. Ainda, se algum dos dados é passado para outros métodos, então deve-se pensar em passar o objeto inteiro. Deve-se verificar o código que é usado pelos campos e determinar se vale a pena mover este código para uma classe. Qual a recompensa? A refatoração dos aglomerados de dados melhora a compreensibilidade e organização de código. Operações sobre dados particulares são colocadas em um único lugar e, ao invés de estarem espalhadas ao longo do código, então isso corrige o problema de duplicação e também reduz o tamanho do código. E nós terminamos a nossa primeira aula sobre maus cheiros de código. Eu espero que essa aula tenha sido considerada razoável. Então, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês curtam esse vídeo. Se vocês ainda não estão inscritos, eu peço que vocês se inscrevam.
E se vocês conhecerem alguém interessado nesse tipo de conteúdo, compartilhem esse conteúdo com essas pessoas. Obrigado pela atenção, nós nos vemos na próxima aula.